Neste filme acompanharemos a história de Alice, uma garota extremamente religiosa que tem diversas dúvidas sobre o seu corpo e sobre as coisas que ela sente nele. O filme começa com Alice com medo da supervisora, que estava inspecionando a roupa dos alunos. Só que felizmente, Alice estava com a vestimenta correta, então a senhorita Veda deixa passar, mas antes ela pede Alice ajudar na celebração que iria acontecer em algumas horas. Antes da celebração, Alice tem uma aula de educação sexual. Na aula, o professor diz que qualquer tipo de ato ou antes do casamento era considerado um pecado grave. Mais tarde, após a aula acabar, Alice encontra sua amiga Laura. Laura conta para Alice que achou sem sentido ter ensinado na sua aula sobre como ter filhos cristãos, porque, segundo ela mesma, ela não tinha relação com ninguém. À noite, enquanto estava jogando um jogo de quiz, Alice recebe um e-mail de um homem desconhecido. Esse homem enviou fotos onde ele e a sua esposa estavam fazendo uma festinha, se é que me entendem. Sem resistir, Alice acaba vendo as fotos. O homem pede uma foto dela, então, Alice manda a foto de sua mãe, quando tinha 22 anos. Alice vê a foto da esposa do homem fazendo coisas de adolescentes, então ela tenta fazer o mesmo, mas quando ia começar, a mãe dela chega. Após tudo isso, Alice fica muito confusa com o que tinha sentido ao ver aquelas fotos. No refeitório da escola, enquanto almoçava com suas colegas, Betty fala para Alice que todos da escola estavam falando sobre ela ter ficado com Wade, um rapaz que Alice estava interessada. As pessoas estavam dizendo que eles se beijaram em uma festa na semana passada, e que Alice chegou até mesmo a dar um beijo. Alice desmente tudo, e fala que nem mesmo sabia o que era um beijo. Durante uma missa na escola, Alice é proibida de exercer sua função de coroinha, devido ao que as pessoas estavam falando sobre ela e o Wade. Isso tudo deixa Alice muito confusa. Enquanto estava se confessando, Alice mente sobre seus pecados e durante a confissão ela vê uma pintura que faz ela se lembrar das fotos que o homem mostrou para ela. Passando alguns dias, Alice junto com a Laura vão para o Retiro Kirkus. Assim que chega lá, Alice conhece Chris, que era a estrela do time de futebol. Alice começa a criar fantasias em sua cabeça, somente ao olhar para o garoto. Só que uma garota chamada Nina a interrompe, depois a leva para a cabana que elas irão ficar. Depois de se instalar em seu quarto, Nina pede para Alice entregar o seu relógio e o seu celular. Nina diz que ninguém precisaria usar essas coisas durante o retiro, só que Alice acaba não entregando o seu celular. Durante uma atividade do retiro, Alice vai para um grupo diferente da Laura. Ela acaba indo para o mesmo grupo que o Chris. A senhorita Veda começa a entregar papéis onde estavam escritos vários sentimentos. Todo mundo deveria circular qualquer um dos sentimentos que tinham tido recentemente. Alice circula todos os sentimentos que havia tido, inclusive o de... Por conta disso ela tenta apagar a circulação que ela fez no sentimento de excitação, só que ao tentar fazer isso ela acaba rabiscando ainda mais a palavra. À noite, em seu quarto, Alice quase é descoberta jogando no seu celular, então ela resolve deixar o celular no modo vibratório. Percebendo que o seu aparelho estava vibrando, Alice tem a ideia de colocá-lo naquele canto. Isso faz Alice se sentir muito culpada consigo mesma. Durante uma caminhada, Alice finge se machucar para que o Chris a carregasse. O garoto leva Alice para a enfermaria. Alice tenta novamente usar o seu celular. Porém é interrompida pela Nina, que descobre o celular da garota e o confisca. Alice então é punida pelo que fez. Ela recebe o castigo de esvaziar todas as latas de lixo do retiro e limpar o refeitório. Enquanto estava guardando os materiais de limpeza, Alice vê o computador que o padre usava, então ela tem a ideia de novamente entrar em um chat online para saber o que era aquele beijo. Antes que pudesse ser respondida, Alice percebe que alguém estava vindo. Ela desliga o computador rapidamente, porém, o computador não tinha desligado. No terceiro dia do retiro, Chris pede para que todos do grupo compartilhem algumas de suas vivências tristes. Alice fica com um pouco de medo de falar, porque ela não tinha nenhuma história triste sobre sua vida, então ela decide inventar uma história de que seu cachorro tinha morrido envenenado. Algumas garotas são abraçadas pelo Chris depois de contar suas histórias. Isso deixa Alice com muitos ciúmes. Já na hora do almoço, o padre Murphy interrompe o almoço de todos para relatar que alguém tinha usado seu computador para conversar coisas ilícitas com pessoas desconhecidas em um chat online.
Como o responsável não se revela, o padre diz que espera que o Espírito Santo guie quem tenha feito aquilo a se confessar com ele. Pouco depois, Alice vai se confessar com o padre. Depois de chegar lá, Murphy pergunta a Alice se alguma coisa estava atrapalhando a relação entre ela e Jesus. Alice responde que nada estava atrapalhando. Murphy então diz que viu a lista com sentimentos que Alice recebeu anteriormente, e viu como ela circulou aquela palavra indesejada. Alice confirma que realmente estava com esse sentimento. Dessa vez Murphy pergunta se o motivo da Alice ter sentido isso foi por causa do Wade. A garota novamente afirma que não tinha feito nada com o Wade. Após ser pressionada um pouco mais pelo padre, Alice demonstra que finalmente irá contar o que realmente aconteceu na festa entre ela e o Wade, mas não conseguimos saber o que ela falou, pois o filme corta bem nesse momento para outro local. Novamente limpando o refeitório, Alice se encontra com Wade. O garoto achava que era Alice que estava espalhando boatos deles dois. Mas Alice diz que nunca tinha espalhado boato algum. Alice pede para que Wade comece a falar para as pessoas que eles nunca tiveram nada. Olhando o lixo que Wade tinha jogado no chão, Alice encontra a pulseira que Ritter tinha dado para ele. Terminando de limpar o refeitório, Alice vê a Nina ficando com um dos seus colegas. Ao ver aquilo, a garota fica com os hormônios à flor da pele. Mais tarde, Alice conta o que tinha visto para Laura. Porém, Laura ouviu sobre a história que Alice contou sobre a morte do seu cachorro, e ela sabia que isso era mentira. Por esse motivo ela acaba não acreditando na Alice. Laura fala para Alice parar de inventar histórias. Laura até mesmo achava que Alice tinha realmente ficado com Wade, e também achava que ela tinha sido a pessoa que usou o computador do padre. Laura diz para Alice que estava cansada de sentir vergonha o tempo todo por ter uma amiga pervertida. Todas essas palavras da Laura deixam Alice muito triste. Enquanto cumpria mais um dos seus dias de castigo, Alice aproveita que Murphy não está em sua sala, e coloca a pulseira do Wade para que o padre visse que ele é o culpado. Enquanto fazia isso, ela percebe que o padre estava voltando para a sala, então ela se esconde rapidamente. Escondida, Alice vê que Murphy estava vendo vídeos proibidos. A garota fica enojada com o que tinha visto. Ainda sem acreditar no que viu, Alice encontra com o Chris. Chris percebe que a garota não estava bem, então decide conversar com ela. Alice acaba não conseguindo se controlar perto de Chris e dá um beijo nele. Chris fica muito irritado com a Alice, mesmo tendo gostado. Durante a noite todos os alunos decidem fazer um luau. Enquanto todos cantavam, Alice percebe que depois de tudo o que aconteceu, aquele não era seu lugar, então ela decide ir embora. Alice vai para uma lanchonete. Lá ela conhece uma mulher chamada Gina. Gina conta para Alice que estudou em uma escola cristã por 12 anos, chegando até mesmo a se batizar, porém, agora ela não seguia mais nada. E como Alice, Gina também tinha um grande medo de ir para qualquer coisa, até mesmo por comer jujubas demais. Gina fala para Alice que ninguém sabe mais que o outro. Na verdade, nós estamos apenas tentando entender as coisas que acontecem conosco. E mesmo contra a vontade da Alice, Gina a leva de volta para o acampamento. Chegando o quarto dia do retiro, durante o café da manhã, Alice decide se sentar com uma colega que estava sozinha. Afinal, a Laura não estava mais falando com ela. Mesmo conversando por pouco tempo, as duas garotas se dão muito bem. Mais tarde, Laura diz para Alice que descobriram que foi o Wade tinha usado o computador do padre, porque encontraram a pulseira dele ao lado do computador. Laura então pede desculpas a Alice por ter acusado ela. Percebendo que o Wade tinha entrado em uma enrascada por sua causa, Alice se sente culpada. Mais tarde, os alunos participavam de mais uma atividade do retiro, onde cada um deles tinha que relatar toda a experiência que tiveram com o retiro. O Wade foi o primeiro a falar, mesmo sem ter feito nada. Wade assume que cedeu à tentação e perdeu o controle. O garoto na verdade não tinha feito nada, foi o padre Murphy que tinha o coagido a falar isso. Indignada com o que ouviu do Wade, Alice decide subir ao palco e falar. A garota começa falando que o ensino médio é muito ruim, porque as pessoas gostam de conversar, espalham coisas que elas nem mesmo sabem se é verdade. Alice diz que dói muito ouvir mentiras sobre você, porque te faz sentir sozinho e vazio. Alice também fala para os colegas que é inevitável que você irá fazer coisas que não se orgulhar,
e que todo mundo escondia coisas. Então ela pergunta para todos do retiro por que eles não poderiam ser honestos e tratar uns aos outros com respeito, porque no final de tudo era isso que Jesus queria. Depois do fim do retiro, Alice seguiu o conselho da Gina, então ela começa a procurar faculdades bem longe de onde ela morava. Alice vai se confessar com o padre e pede perdão a Deus por ter visto os vídeos que ele assistia escondido, então o padre fica todo errado. O filme chega ao final com Alice assistindo várias vezes Jack e Rose fazendo uma festinha no filme Titanic. Dessa forma chegamos ao fim do filme.